Embora o início do período medieval marque o governo firmemente estabelecido pelos shoguns, o final da Idade Média testemunhou incidentes frequentes de derrubadas de um superior por seus próprios lacaios. Esse padrão histórico-social significativo do Japão medieval tardio coincide com o fenômeno apresentado em Macbeth. Ao transplantar Macbeth para o Japão medieval e incorporar elementos no em Trono Manchado de Sangue, Kurosawa realça o drama da peça. O teatro tradicional japonês possui convenções de atuação que se estendem por várias centenas de anos. O drama no japonês tem uma herança teatral e estética particularmente rica, que oferece uma porta de entrada para a história e cultura japonesas. Apesar do fato de que o teatro no apresenta a riqueza da herança cultural japonesa, há uma falta de diálogos extensos na performance no. O teatro no é caracterizado pela sua harmonização de elementos mímicos e dramáticos com dança, canto e um pequeno conjunto musical, normalmente composto por uma flauta e 3 tambores. Os outros elementos críticos na performance de uma peça no são máscaras, o modo de produção e o espaço de palco único em relação ao público. Esses elementos são intrinsecamente entrelaçados em um todo harmonioso. Assim como Shakespeare buscou na história e nos mitos europeus temas para suas peças, as peças de no se inspiram em episódios de textos mais antigos, bem como em contos populares com figuras históricas ou lendárias. Muitas das peças no, escritas e revisadas no período medieval, ainda são encenadas hoje em dia. Em Trono Manchado de Sangue, Kurosawa enfatiza o narcisismo de Macbeth, destacando seu ego excessivo. Essa luta se manifesta artisticamente na interação estilo no entre Waishuzi, Macbeth, e sua esposa Asage, Lady Macbeth, não tanto nos solilóquios de Macbeth. Por fim, a estrutura básica do teatro no influenciou muito a produção dos filmes de Kurosawa. Kurosawa adotou um dos conceitos estéticos mais importantes do no, as 3 etapas organizacionais, baseadas na antiga música de corte chinesa. Jo, o início ou preparação, Ha, quebra ou ruptura, e Kyu, rápida e urgente. Assim, temos uns elementos de abertura, normalmente mais lento, a fase rápida, o Ha, que aumenta a velocidade da história, mas pode ser vacilante, e por fim, a cena final, Kyu, que atinge um estado de frenesi controlado quando o andamento ainda mais rápido conclui a história. No final dos anos 70, Kurosawa achava impossível obter financiamento para suas produções. No entanto, o diretor não estava totalmente ausente das telas. A sua influência sobre os cineastas mais jovens crescia, e a década de 70 testemunha o surgimento de um grupo de diretores americanos que prestava especial atenção ao trabalho de Kurosawa. Esses cineastas eram nomes como Martin Scorsese, Steven Spielberg, Francis Ford Coppola e George Lucas. Dos 3 projetos que tinha à época, foi o roteiro de Kagemusha que Kurosawa considerou o mais viável comercialmente, e no final dos anos 70 ele já havia conversado sobre isso com seu antigo estúdio de cinema, Toho. Baseada vagamente em personagens históricos e eventos do Japão do século XVI, o filme segue a história de um criminoso da classe baixa que, devido à sua semelhança com um velho senhor de guerra, é encenado a personificar este senhor a fim de manter a ilusão de liderança contínua do senhor de guerra no clã e manter as ameaças internas e externas afastadas pelo maior tempo possível. O papel principal de Kagemusha, que na verdade obriga um único ator a desempenhar 2 papéis, foi escrito especificamente com o popular ator japonês Shintaro Katsu em mente, e Kurosawa conseguiu contratá-lo para o papel. Ainda assim, as personalidades dos 2 homens não se deram muito bem, e após um período de pré-produção problemático, Katsu acabou deixando o set de filmagem logo no primeiro dia. Os relatos divergem sobre se ele renunciou ou se foi demitido, mas o resultado foi o mesmo. O filme que Kurosawa havia acabado de começar a rodar agora estava sem seu ator principal. Felizmente o nome e as conexões de Kurosawa ainda eram valiosas o suficiente para lidar com emergências dessa escala. E Tatsuo Nakadai, que já havia desempenhado papéis importantes em Yojimbo e Sanjuro, foi contratado para assumir o papel principal. Isso afetou o cronograma de filmagem, mas pelo menos a crise foi evitada.
Felizmente para todos, o filme se saiu bem. Na verdade, acabou se tornando um grande sucesso comercial, tanto no mercado interno quanto no exterior. Mais do que isso, ele também foi um sucesso de crítica, ganhando a cobiçada Palma de Ouro no Festival de Cinema de Cannes em maio de 1980. Kurosawa havia retornado. Embora não estivesse voltando ao ritmo anterior a 1965 de lançar um filme todos os anos, ele foi capaz de criar novamente. O próximo projeto de Kurosawa era um desafio, Han, um filme do período épico da linha de Kagemusha, mas desta vez baseado em Rei Lear de William Shakespeare. Como os estúdios japoneses continuavam apreensivos com a ideia de produzir outro filme que figuraria entre os mais caros já feitos no Japão, a ajuda internacional foi novamente necessária, desta vez vinda da Europa. Mas, em janeiro de 1985, a filmagem de Han foi novamente interrompida, desta vez porque a esposa de Akira Kurosawa, Yoko, de 64 anos, adoeceu e o diretor queria ficar ao lado dela. A doença foi tragicamente fatal, com Yoko falecendo em 1º de fevereiro. Ainda em luto, Kurosawa voltou ao set para terminar seu mais ambicioso filme.